Estamos ao vivo esperando para começar às 8 horas, Thales. Eu tô vendo que tá mandando tchau no ao vivo aí. Não tinha outro jeito, né? Tinha. Não tem problema. Boa noite, dona Lúcia Boba, seja bem-vinda. Já iniciaremos em breves instantes. Thales já chegou. Quer ver? Olá, seu Thales. Muito bem. Muito bem, podemos iniciar a nossa transmissão. É isso aí. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, na parceria com o Thales, que vai fazer a parte de vibrações conosco, e nós, mais uma vez aqui, depois desse domingo tranquilo, gostoso, mais frio do que ontem, mas não choveu, que está muito bom, né? E nós já contamos com vocês aqui conosco. Boa noite, Lúcia Boba, boa noite, Cida Ormondi, Úrsula Cristine Sanches, Silvana Colombara, Luiz Valentim. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, a nossa live de hoje, que estamos aqui preparados. Elka Capal, boa noite, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho teremos o Reinaldo também, né? Pasqualini, que vai chegar conosco. Por enquanto temos Daniel Bock. Muito boa noite, senhor Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Já podem ir deixando os likes para nós, para que a gente possa estar... Olha lá, chegou o Reinaldo. Falei que iria chegar rapidinho. Reinaldo Pasqualini por aqui. Boa noite, Reinaldo. Ana Cláudia Ábido. Boa noite, Ana Cláudia. Tudo bem? Ótimo. Família tá boa? Tá tudo tranquilo? Espero que sim. E eu e o Thales aqui estamos prontinhos para fazer esta live nesta noite de domingo tranquilo. Boa noite, Joaquim Quezada. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. O assunto de hoje é piedade, um assunto empolgante, um assunto que nos traz grandes reflexões, principalmente porque o tema suscita várias discussões e várias dificuldades de execução sobre a piedade, como a gente vai ver. Marissônia Mota, muito boa noite. Luara Molina, muito boa noite. Sejam vocês também muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. André Geitil, querido amigo, seja bem-vindo. Muito bom ter você por aqui. Claudiomir Laza, nosso grande companheiro de trabalho. Muito bom. Estamos aqui mais uma vez para este nosso
Evangelho de hoje, Evangelho de domingo, né? Vamos ver, ótimo, é isso aí que eu queria. Temos que... Cláudia Carreira, seja bem-vinda. Como é que vai o seu Newton? Como é que vai o filhote? Cada vez melhor, eu espero. Muito bem. Ótimo, então vamos iniciando, são 8h03, nós iniciamos em ponto 8 horas na noite de hoje, 24 de agosto de 2025, e eu e o Thales estamos aqui para fazer esta live para vocês. E o tema de hoje é piedade, portanto, nós estamos falando, a nossa mensagem de abertura vai ser uma mensagem do livro Caridade, assinada por Emmanuel, psicografada pelo Chico. E a mensagem diz o seguinte, o título é Ante o Próximo. Quando as circunstâncias nos oferecem incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo, portanto, sem maledicência, né? Imaginemo-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomeamos por nosso Mestre e Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, senão por gleba inculta que lhe cabia a rotear e semear? Como teria apreciado as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Quais fossem as crises, jamais perderia o alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização dos seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por 7 espíritos infelizes, reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil a ponto de negá-lo 3 vezes, descobriu um amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agigantavam no caminho da fé, mas não permitas que se agigantam no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham conduzir no desânimo ou na negação. Procura enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis na senda da elevação espiritual, e sim reconhecemos-nos por necessidades justas e inevitáveis no caminho de serviço em que fomos chamados a produzir, no bem da humanidade e de nós mesmos, aí trabalhando e abençoando como Jesus abençoou e trabalhou. Emmanuel. Então, como vocês podem ver, somos chamados à caridade
e a caridade é a irmã da piedade, mas vamos olhar tudo com os olhos de Jesus, né? Vamos procurar ter amor no coração quando executarmos as nossas atitudes. E vamos então fazer a nossa prece de abertura. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ligarmos a Jesus, ampliarmos o nosso coração, a nossa mente e buscarmos na figura excelsa do Mestre Jesus a paz, o equilíbrio e a harmonia que cada um de nós espera e aguarda nesta nossa jornada. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar os nossos lares, abençoar aqueles que conosco convivem, os nossos familiares, e que possamos estar sempre prontos a ajudar o nosso próximo a partir da caridade e da linha onde fora da caridade não há salvação. Vamos seguir em frente, gente. Trabalho voluntário, fé, amor no nosso Cristo. E assim seguiremos em frente. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora eu vou deixar o Thales de lado um pouquinho, para a gente poder conversar aqui com vocês. E estou muito bem. E depois o Thales volta para fazer as vibrações. Eu vou aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou depois que eu iniciei a nossa prece, não é verdade? Então vamos lá cumprimentar aqui Elizabeth Cândido Ramos, muito boa noite. Renato Manfredi, Rogério Viviane Matias, Rezende Sena Vera, Rezende Sena, seja muito bem-vinda. Márcia Puglisi, Reinaldo Pasqualini, já falei, Vera Lúcia Tamashiro, Luciana Campagnoli, Rosana Sanches, Migiolim e Lúcia Boba, que já está conosco desde o início da nossa live de hoje. E a partir de agora, então, nós vamos iniciar a nossa conversa com vocês, cujo assunto é piedade. Então, vocês já viram que lá no nosso Facebook, o nosso Reinaldo, que nos ajuda nesta colocação dos posts, hoje colocou o texto sobre piedade. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema para entender como é que se pode fazer a piedade, já que piedade e caridade andam par e passo, mas temos que ter o ouvido ligado e os olhos ligados a Jesus. Então, diz a nossa mensagem de hoje: mas é de grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Esse versículo destaca que o contentamento em ter as necessidades básicas satisfeitas, acompanhado de uma vida piedosa, é a verdadeira riqueza espiritual, em contraste com a busca desenfreada por bens materiais. Então, precisamos ter as coisas? Nós trabalhamos para ter as coisas? Sim, mas nada de busca desenfreada, ficar louco, ficar às vezes doente, ficar desesperado porque queremos um carro novo, queremos uma casa nova, queremos alguma coisa e não podemos adquirir, não podemos comprar. E enquanto isso, o tempo passa e a gente se esquece de que fora da caridade não há salvação e que a gente tem muito a dar e ajudar aqueles que estão em torno de nós. E às vezes, mais importante do que isso, meus amigos, é a gente lembrar que não necessariamente a ajuda, a caridade, a piedade precisa ser acompanhada de dinheiro. Às vezes, uma simples prece, uma simples oração por aquele que passa
num carro de resgate, que a gente não sabe nem quem está ali dentro. Já inicia-se ali um trabalho de amor ao próximo, de vibrações positivas, aquele que está ali dentro do carro do SUS ou carro de resgate. Nós não sabemos quem é, não sabemos o que fez, também não nos interessa, nós estamos ali. O que podemos fazer, não é verdade? O que podemos fazer é orar. Podemos pedir a Jesus que abençoe as correntes médicas, que iluminem aquele irmão, que ilumine os médicos que vão atendê-lo, para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter o menor de rescaldos possíveis naquele acidente, naquele problema de doença, o que ele vai ter, por isso foi resgatado, né? Nós temos que lembrar que nada trouxemos para esse mundo e dele nada vamos levar, nada. Ou a gente veio com o nosso espírito, com o nosso corpo físico, para uma vida terrena passageira. A gente sabe que o nosso espírito é imortal e, portanto, sendo o nosso espírito imortal, vamos viver, já vivemos inúmeras encarnações para trás, vamos ter inúmeras encarnações para frente. Quanto mais rápido a gente se reformar, quanto mais rápido a nossa reforma íntima, melhor nós estaremos plantando para as nossas próximas reencarnações. A ideia da vida terrena que é passageira, a riqueza verdadeira é a riqueza espiritual, é aquilo que nós vamos juntar para levarmos como ganhos espirituais, que é ajuda ao próximo, amizade, carinho, compreensão, não ter maledicência nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. É isso que nós vamos levar, né? Quanto mais a gente puder trabalhar, enquanto mais a gente puder ajudar ao próximo, né? Tem gente que tem aquela noção, mas eu estou no centro espírita, eu vou lá tomar passe toda semana. E tomar passe toda semana não significa que você está fazendo um grande trabalho. O grande trabalho está no trabalho voluntário propriamente dito. Você indo tomar seu passe toda semana significa que você é comprometido com o plano espiritual, mas não significa que você está fazendo um trabalho em favor do próximo. Você realmente vai fazer um trabalho em favor do próximo quando você, se for o caso, estudar, desenvolver a sua mediunidade, for trabalhar num centro espírita, qualquer que seja ele, não necessariamente o nosso, e utilizar das ferramentas que Deus lhe deu mediunicamente para poder ajudar ao próximo, resgatar aquilo que você deve do seu passado. É isso que você vai levar ao mundo espiritual quando desencarnar. As suas tarefas, você as executou adequadamente? Você executou-as com competência, com comprometimento? Ou foi que nem vagalume, como eu costumo falar? Vai uma semana, falta duas, vai outra semana, falta mais duas, ou vai uma semana, falta outra. Adianta sim, não adianta nada. O plano espiritual conta com a nossa participação no trabalho. O plano espiritual conta que nós estamos ali porque ele precisa da nossa energia para ajudar aqueles que buscam a casa espírita para um socorro espiritual, né? Portanto, se a gente tem de comer, a gente tem de vestir, estejamos com isso satisfeitos. Vamos procurar ajudar aqueles que a gente pode ajudar. Paulo incentiva a satisfação com o básico que nós podemos ter com o sustento, as vestes, em vez de cobiçar posses que podem trazer preocupações e tentações para cada um de nós, né? Nós não devemos ter a cobiça e a necessidade, eu quero ser milionário, eu quero ter muito dinheiro. Essa é uma das
mais difíceis provas que o ser humano pode ter. É a prova do dinheiro, porque muitos acabam se perdendo através da prova do dinheiro. A gente tem muitos irmãos no nosso grupo samaritano de suicidas da terça-feira à tarde, muitos irmãos que se apresentam, que eram ricos, que eram milionários, que tinham muito dinheiro, mas que não tinham estrutura para trabalhar esta riqueza. E aí o que aconteceu? Ficaram sem motivação, acabaram se suicidando e voltaram ao plano espiritual com uma dívida maior do que aquela que eles tinham quando reencarnaram nesta encarnação. Então, o prazer de ter o dinheiro, a riqueza, é uma das reencarnações mais difíceis que nós podemos ter nessa terra. Porque temos que saber administrar, saber doar aquilo que podemos doar, ajudar o próximo na medida em que podemos ajudar. Também não é jogar todo o dinheiro fora, porque também vamos ser cobrados pelo desperdício, né? Desperdício, eventualmente, com festas em excesso, com drogas, com bebidas, com um monte de outras coisas. Também não é assim que funciona, né? Vamos, sim, seguir a nossa vida, a nossa rotina, mas vamos também procurar ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho da maneira mais coerente possível, né? E a nossa lição continua. Fala-se em piedade na terra, todavia, quando assimilamos referências à semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. E por que o Emmanuel fala isso nessa lição? Porque ele diz: ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, esta mulher que é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, este irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de uma pessoa imprestável. Então, de que adianta a gente ajudar, a gente atender, a gente colaborar, mas se a gente está julgando? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque do mesmo modo que nós julgamos, nós seremos julgados lá na frente. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para querer fazer a caridade e ficar criticando, ficar comparando as pessoas ou comparando atitudes. Não, não é essa a nossa função. Nossa função é ajudar da melhor maneira possível, colaborar com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, né? Ser piedoso e esperar retribuição, que acontece, perde todo o mérito da ação. A gente não pode querer ajudar ou ser piedoso, seja com parente, seja com amigo, seja com quem for, e esperar uma retribuição. Ah, ele nem me agradeceu, ele nem vem me visitar, ele nem está comigo quando eu preciso ou quando eu gostaria de ter uma companhia. De que adianta você fazer alguma coisa e ficar esperando o troco aqui na terra mesmo? Não vai ter valor nenhum, o mérito nenhum da ação que você praticou. Portanto, vamos seguir, sim, ajudando, sem esperar retribuição, sem esperar o retorno daquilo que fizermos. Mesma coisa como diz as frases que nós lemos, né? Ser piedoso, mas mais maledicente, de que valor tem? Pois estamos julgando o nosso semelhante, julgando o nosso irmão, né? Não é assim que nós devemos seguir, não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos ajudar ao máximo que pudermos, sem nos prejudicar, porque também não adianta a gente ficar nu, dar tudo que nós temos e depois a gente ficar precisando e ficar ao relento. Não é isso que Jesus pede, né? Então, temos que ter a consciência do tanto que podemos fazer, né? A gente, por exemplo, fala, puxa, mas a segurança no Brasil está um negócio desastroso, né?
as atitudes dos políticos são uma coisa ruim. A gente vai poder corrigir, vai poder atuar nessa função? Não, não está nas nossas mãos. O que nós podemos fazer? Exatamente o que estamos fazendo hoje. Fazer o Evangelho, vibrar pelo Brasil, vibrar pelas pessoas, vibrar por todos aqueles que cometem os assaltos, cometem as barbaridades, porque Jesus, de alguma forma, vai levar esta energia até eles em forma de bênçãos. E nós não temos que ficar mentalizando maldade. Eu queria que esse cara morresse, eu queria que esse cara fosse preso, que não adianta. Primeiro que a gente não está, como não é polícia, a gente não é juiz, a gente não vai prender, a gente não vai fazer nada. E fica vibrando o mal contra a pessoa. É a mesma coisa que ser maledicente. Só que é um maledicente diferente, um maledicente mental ou da boca para fora, que estamos jogando energias negativas para o astral, para essas pessoas. Aí quando a pessoa fala, puxa, mas o padrão vibratório do Brasil tem uma nuvem preta em cima, é pesado. Por que é pesado? Porque todo mundo, ao lugar de fazer vibrações boas e ter pensamentos bons, mesmo quando a situação está difícil, a pessoa fica vibrando negativamente. A pessoa fica angustiada, fica com o coração apertado, quando deveria procurar fazer prece e pensar, eu não posso ajudar em nada neste momento. O que eu posso fazer é fazer prece, é orar por aqueles que estão necessitados. É isso que nós podemos fazer, né? Então, vamos fazer. Quando nos é possível, como a gente faz no Núcleo Espírita Plano Maior, a gente doa cestas básicas, né? Nós atendemos 35 famílias por mês e vamos seguindo atendendo essas famílias. Antes da pandemia, a gente atendia 20, 22. Em função da necessidade, nós vimos e tivemos demanda, e aí fomos atendendo mais e mais famílias para que possamos ajudar, né? Então, cada dia mais a gente procura melhorar a qualidade do atendimento, qualidade das cestas básicas, manter as cestas básicas sempre de uma forma que todos possam receber e seguir em frente na sua jornada, né? Então, tais afirmativas que foram feitas acima da nossa lição são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos, né? Como é que a gente pode dizer que é cristão se a gente está julgando as pessoas com o que a gente faz, né? Não importa se aquelas famílias que vão à nossa casa buscar a cesta básica trabalham ou não trabalham ou fazem alguma coisa. Isso não nos importa. Importa que, na verificação que foi feita, elas necessitavam. E quando não necessitaram, elas mesmas comunicaram a nós. Agora, se elas poderiam se esforçar mais, poderiam se ajudar mais, não é um problema nosso. Elas vão responder no mundo espiritual por aquilo que estão usando a mais do que deveriam utilizar, né? Não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos deixar de dar. Nós temos que ajudá-las da melhor maneira possível. Realmente, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas, ou seja, de voz que quer ajudar, que quer dar, mas sempre com o veneno nas nossas mãos ou nas nossas vozes, né? Então nós temos que buscar um caminho diferente para cada um de nós que queremos melhorar, né? E o melhor caminho que a gente pode encontrar está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para nós, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo em fazer o bem sem ostentação, a grande mérito, mas ainda mais meritório é ocultar a mão que dá,
constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Portanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo mister, se torna distrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Né? Então, não adianta nada a gente querer fazer a caridade, querer ajudar, querer ter piedade das pessoas, mas a gente coloca lá no jornal, coloca lá no portal do núcleo, a gente fala que a gente está ajudando, que a gente está dando, que a gente está ajudando fulano, cicrano, beltrano e assim por diante, né? Se aí nós estamos sendo reconhecidos pela humanidade, estamos sendo reconhecidos por aqueles que estão à nossa volta e não vamos receber nada de aprovação de Deus, porque já estamos recebendo os nossos louros aqui enquanto estamos encarnados na Terra. Portanto, não interessa aquilo que nós fazemos, que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, ou que não saiba a esquerda o que faz a direita, que significa que a gente não precisa ficar alardeando aquilo que nós fazemos. Não interessa, a gente faz de bom coração, a gente doa aquilo que tem que doar, ajudamos aqueles que tem que ajudar, e no máximo, a gente comenta com algum amigo que fazer o trabalho voluntário nos enche de alegria, nos enche de satisfação, nos traz harmonia interior, traz bênçãos interior. Isso sim é que vai ser bom, porque o testemunho de que você faz um trabalho voluntário, e esse não importa qual que seja, porque uma mão esquerda não tem que saber o que faz a direita, mas você faz um trabalho voluntário e você vai ver, só você que faz o trabalho voluntário vai saber o quanto isso traz de satisfação ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, que é isso, no fim das contas, que você vai levar quando desencarnar. Todo este trabalho, toda esta vontade de ajudar, tudo isso que permanece no astral em seu favor, né? Já comentei aqui algumas vezes que lá em cima a nossa vida é uma conta corrente, né? Como se fosse créditos e débitos. Aquilo que você faz de bom, colocado nos créditos, aquilo que você faz de errado, colocado nos débitos. E no fim das contas, quando você desencarnar, eles vão pegar a sua ficha, ou a nossa ficha, e vão verificar aquilo que nós fizemos, se temos mais pontos positivos ou se temos mais pontos negativos. E aí passa a régua para a gente ver, né? Aquela máxima de que o espírito não regride, ele não regride em termos de conhecimento, em termos de cultura, mas ele pode, se fizer muito de coisa errada, ele pode se endividar muito mais na encarnação do que ele estava na encarnação anterior, embora intelectualmente ele se mantenha numa estabilidade ou possa crescer um pouco só. Mas em termos de dívidas, se a gente bobear e não fizer as coisas direito, as nossas dívidas podem aumentar sim. E aí, para a próxima encarnação, fica aquela máxima, né? Você plantar é completamente facultativo. A colheita na próxima encarnação vai ser obrigatória, né? Então, aquele que prefere ao de Deus a aprovação dos homens, prova que mais fé deposita neste do que na divindade, né? Então, aquele que prefere a aprovação dos homens ao lugar da aprovação de Deus, deposita no homem mais fé e mais força do que no plano espiritual, do que em Deus, né? E o que ele vai receber em troca? Ele vai receber o presente já aqui na nossa vida, né?
E se ele procede o contrário, ele vai ver que ele cresce no mundo espiritual. O seu karma vai ser amenizado na medida do possível e ele vai seguir em frente, né? Uma coisa que eu costumo sempre dizer aqui, não é porque você faz um trabalho voluntário, não é porque você faz uma atividade mediúnica, trabalha, ajuda, é que o seu karma não vai ser cumprido. Não, seu karma vai ser cumprido sempre. Não vai ser seu guia, seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos que vão cumprir o karma por você. O seu karma vai ser cumprido por você, independentemente daquilo que você executa aqui na Terra. Ele pode sim ser aliviado, né? No lugar de você torce o pé e pode quebrar o tornozelo, você pode ficar com uma luxação e em breves semanas você recupera tudo, né? Diferentemente de uma quebradura que muitas vezes precisa até de cirurgia para ser recuperado, né? E continuando aqui, vamos ver. E aí diz-nos aqui, quantos há que só dão a esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Quer dizer, o cara dá o dinheiro, ele colabora, mas ele quer que todo mundo saiba que ele deu o dinheiro, que ele deu o donativo, né? Então, foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Além de receber só aqui na terra, não tem nada para receber no mundo espiritual e ainda recebe uma punição pelo seu orgulho de querer fazer questão de mostrar para todo mundo aquilo que você faz, né? Então, vamos prestar atenção, né? Nada de querer ajudar, fazer a caridade, mas julgar e criticar. E nada de fazer a caridade ostentando que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Não saber o que a mão esquerda dá à mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, e tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aqueles que o recebem, que lhe impõem de certo modo testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-los? Para este, meus amigos, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Portanto, ele se vê privado da grata satisfação de ouvir dizer-lhe o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem aos céus, recaírem sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa, sem valor.
A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a susceptibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem ou mulher. Portanto, aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa ao dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências, capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina na necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimação, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como benfeitor diante daquele que presta o serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Portanto, meus amigos, vocês veem que lição maravilhosa que a gente vai tirando para poder aprender um pouco mais sobre piedade. E o nosso capítulo 13 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo nos reserva um texto maravilhoso que eu vou tomar a liberdade de também ler para vocês, que vem de Miguel em Bordeaux de 1862, que ele fala sobre a piedade, que é o nosso tema, propriamente dito, mas o tema vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixa que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentas? Tem um certo amargor, é certo esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que este último deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Então vocês veem aquilo que a gente estava comentando. Somente aquele que faz um trabalho voluntário, somente aquele que executa um trabalho voluntário é que sente no peito a satisfação e a alegria do trabalho voluntário bem feito. A piedade bem sentida é o amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias, nosso Mestre Jesus, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos
se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reiniciem aí a concórdia, a paz e o amor. Ou seja, estaremos num mundo de regeneração, que é o que deve acontecer na Terra neste milênio que começou em 2000 e que vai até 3000. Vão demorar alguns anos para que a gente tenha isso? Sim, provavelmente uns 300, 400 anos, talvez 500, mas chegaremos lá. O mundo está evoluindo. Muitos que estão desencarnando são desencarnes coletivos e maciços, estão sendo levados ao mundo espiritual e, se não tem mais condição de reencarnar no planeta Terra, serão degradados para outros planetas em condições primitivas. E o planeta vai melhorando. Não, por enquanto não. Por enquanto ainda estamos sofrendo. Vamos ter mais, talvez 1 ou 2 encarnações nossas para que cheguemos a um mundo de regeneração? Talvez sim, mas chegaremos. E todos juntos vamos ter que chegar. Aqueles que não chegarem serão degradados. Não tenho vocês a menor dúvida disso. Portanto, vamos todos procurar aprimorar a nossa reforma íntima. Vamos todos nos preparar para esse novo encaminhamento que é a Terra num planeta de regeneração, que só vai acontecer quando a doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva. A doutrina que é o cristianismo, o amor ao próximo, amar ao próximo como a vós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Quando todos os povos se submeterem, ela tornará feliz a terra. Né? O sentimento mais apropriado a fazer, que progridas, domando em vós o egoísmo e o orgulho, que são os piores vícios que o ser humano tem. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de sua miséria lhes perturbaria por instantes a existência alacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesmo, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. A piedade é o melancólico nas celestes precursoras da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Muito bem, senhores e senhoras, ficamos por aqui para que vocês meditem e reflitam sobre o assunto, e agora o Thales vai ficar com vocês para fazer as vibrações da noite. Perfeito? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui, obrigado pelos likes, nós estaremos com vocês em breve, e agora deixamos o Thales para fazer as vibrações da noite.
Muito bom, seu Thales. O Muito microfone bem. é todo seu. Muito obrigado. Obrigado pela ótima palestra. E vamos começar as nossas vibrações aqui. Boa noite, pessoal. Para quem está me ouvindo agora, uma excelente noite para vocês, um ótimo fim de domingo. 30 segundos para pegarem a aguinha. A minha já está aqui, não sei se dá para ver. A câmera nunca pega, né? Qual do fundo, mas a minha aguinha já está aqui, tá bom? Então, vou dar um oi geral. Eu já vi que tem bastante gente aqui que deixou o seu nome, deixou o nome de um monte de gente para vibração aqui. Eu já ouvi o nome de todo mundo. E a gente vai vibrar muito por as pessoas aqui do chat. Vamos vibrar também pelo pessoal com o nome nas caixinhas de vibração. Tanto na sala principal, lá, né? Na sala da recepção, como na sala de cromoterapia. Vamos lá, pessoal? Deu tempo aí? Todo mundo com a água pronta? Então tá bom. Vamos indo, porque a hora se alonga, né? A hora já se adiantou. E senão a gente vai atrasar muito passar do horário. Vamos lá. A Beth está falando aqui que precisa meditar muito, né? Isso aí, Beth. A gente ouve as palestras. É importante a gente absorver, mas o importante é fazer o pós, né? O pós-palestra aqui, o pós-evangelho, que é a nossa meditação individual, né? Analisar, porque você sabe que o Espiritismo é a fé raciocinada. Então a gente tem que fazer essa parte, é importantíssimo para a doutrina, essa parte de raciocínio, de absorção, de meditação, para que a gente possa cair no caminho da reforma íntima, tá bom? Então vamos lá, gente. Então eu vou pedir para vocês irem se acomodando confortavelmente, onde estiverem sentados, irem fechando seus olhos, irem fazendo uma respiração mais calma, uma respiração mais profunda. Uma respiração que ajude a gente a nos concentrar, né? Acalmar o nosso ritmo cardíaco. Então vamos nos acalmando agora e vamos começar elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos começar pensando em Mestre Jesus, pensando em sua figura, nele que está sempre nos orientando, nos abençoando. E vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Aqueles mais adiantados que o nosso, aqueles mais atrasados que o nosso, né? Aqueles que receberão os degradados, que a gente possa vibrar por eles desde já, porque sabemos que estamos em evolução, que nosso planeta está em evolução, e que há outros planetas mais atrasados que também precisam da nossa vibração. Então, vibramos por todos os planetas do universo. E agora vamos vibrar para o nosso próprio planeta, o planeta Terra. Vamos vibrar pelos dirigentes das nações, que através do diálogo e diplomacia possam chegar a cessar fogo para os conflitos armados atuais. E que posteriormente a isso, quando realmente formos um planeta de regeneração, termos a paz mundial. Então, que os dirigentes, principalmente da Rússia e Ucrânia, que é um conflito que já se estende há mais de 3 anos e meio, que está de difícil solução, que possa ter outros dirigentes que possam intermediar essas conversas, para buscar um meio termo, buscar um termo de condições, para que possam chegar a um cessar-fogo ou a uma paz mais duradoura. Vamos vibrar também pelos dirigentes de Israel, dirigentes palestinos, do Hamas, dirigentes do Irã, da Cisjordânia, que também possam chegar num acordo. Sabemos que lá é uma região de conflito histórico e que o acordo é sempre muito difícil, mas nós temos que vibrar pelo melhor, temos que ter fé, porque Jesus é o comandante do nosso planeta e Jesus está vendo o que está acontecendo. E ele tem, sim, o poder para acabar com esses conflitos, para
intuir esses irmãos dirigentes, que desperte neles a vontade da paz. Também vamos vibrar pelos os outros países com conflitos internos, muitos em guerra civil, né? Que também possam chegar a paz à população, porque quem sofre nisso tudo é a população. Muitas vezes os dirigentes são protegidos, os dirigentes têm ali suas seguranças e nem percebem, às vezes não sentem na pele a dor dos conflitos, mas a população sente muito. E é neles que a gente pensa, é neles que a gente vibra. Né? Vamos vibrar agora, então, pelo nosso próprio país, pelos dirigentes do nosso Brasil. Que eles possam ser iluminados e intuídos a tomarem as melhores decisões a favor da maioria da população. Dirigentes da esfera federal, estadual e municipal. Que possam deixar de lado interesses financeiros, muitas vezes, interesses mesquinhos, benefício próprio, e que possam legislar, analisar, né, executar as ações da parte do executivo a favor da população, para que seja o melhor para a população, para que o país se desenvolva, para que o Brasil se desenvolva, acabe com a fome, evolua em educação, para que se possamos cada vez mais, devagarinho, ir encaminhando para nos tornarmos um país de primeiro mundo, um país evoluído, um país que podemos reduzir a miséria, podemos reduzir a fome, né? A população mais sofrida. Então é para isso que a gente vive. Vamos vibrar agora, então, pelas delegacias, pelas cadeias, pelas prisões, por todos esses irmãozinhos encarcerados que cometerem seus erros perante a lei dos homens e estão pagando suas penas. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o arrependimento. Que se arrependam de seus crimes, que eles possam cumprir suas penas em paz e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos agora vibrar pelos enfermos, pelas casas de saúde, pelos hospitais, onde houver um leito de dor, que Jesus possa estar presente, trazendo-lhes o milagre da cura, para que esses irmãos doentes possam adquirir saúde e possam deixar seus leitos aí voltar a conviver com seus familiares gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, aqueles que já cumpriram sua missão de trabalho, são aposentados, estão exercendo o merecido descanso perante a nossa população, e aqueles que muitas vezes precisam de um apoio, que precisam ser ajudados, precisam de cuidadores, que o plano espiritual possa iluminar esses cuidadores, para que tenham paciência, tenham carinho e tenham habilidade para curar esses irmãozinhos, né? Para mantê-los numa condição de vida, para que eles possam aproveitar seus últimos anos de vida na melhor condição possível. Vamos ver agora para as crianças, por todas as crianças, que as crianças tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem. Vamos ver agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em todos os tipos de vício, que Jesus também possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica, para que aqueles que precisam aceitem o tratamento oferecido. E que esses irmãozinhos viciados possam voltar a conviver com seus familiares, livres de seus vícios. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos desabrigados, moradores de rua, que eles têm oportunidade de um prato de comida, têm oportunidade de uma cama, têm oportunidade de um banho, têm oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que esses irmãozinhos possam ser ajudados pelas ONGs, ajudados pelos albergues que os acolhem,
que eles possam ter um cuidado decente, um cuidado humanizado, e que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos ver agora pelos nossos amigos e familiares, cujos nomes estão aqui no chat, aqueles que nós sabemos o que eles precisam, aqueles irmãozinhos que estão com o nome nas caixinhas de vibração, tanto na sala da entrada como na sala de cromoterapia. Vamos dar muita energia positiva, muito amor, muito carinho, muita compreensão, muita força, muita paz, para que esses irmãozinhos atinjam seus objetivos, seja objetivo de cura, sejam objetivos de questões psicológicas, muitas vezes, depressão, né? Então a gente vibra por esses irmãozinhos com os nomes aqui no chat. Vamos vibrar agora, então, pelos nossos irmãozinhos com doenças crônicas, doenças que não têm cura, doenças mais graves, como Parkinson, Alzheimer, HIV positivo, câncer, problemas com pressão alta, problemas de diabetes, problemas cardíacos mais graves, problemas de locomoção e problemas de saúde mental, que tem curas mais longas, que requerem tratamentos mais compridos. Todas as outras doenças que requerem tratamentos mais longos, vamos vibrar por esses irmãozinhos agora. Que esses irmãozinhos possam receber tratamento adequado, que o plano espiritual possa intuir, iluminar os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, para que esses irmãozinhos recebam o melhor tratamento, para que tenham seus efeitos colaterais reduzidos ou pelo menos amenizados. Vamos vibrar também agora pelos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. Muitas vezes têm problemas de memória, se deslocam de estado e não conseguem mais achar o caminho de casa, não conseguem voltar para casa. Os familiares dão como desaparecidos, né? Às vezes viraram morador de rua, em outros estados. Mas que esses grupos de busca possam encontrá-los, possam localizar esses irmãos e trazê-los de volta ao conforto de seus familiares. E vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles que estão no plano espiritual, muitas vezes perdidos, muitas vezes assustados, que não sabem para onde ir, que se esqueceram de orar, que se esqueceram de pedir, que estão atordoados, podem estar em pânico muitas vezes, não estão entendendo o que está acontecendo, onde estão ou como chegaram lá. Que as correntes de resgate, as correntes brancas, possam resgatar esses irmãos, muitas vezes do umbral, muitas vezes do Vale dos Suicidas, dentro do seu merecimento, o mais rápido possível. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos familiares mais próximos, aqueles que nós temos uma convivência diária, seja na nossa residência, seja no nosso trabalho, aqueles que nós temos convivência no centro, todos esses irmãozinhos mais próximos, vamos vibrar por eles com muito amor, muito carinho, muita força, muita iluminação, que eles possam se manter sempre nos trilhos da doutrina, da nossa querida doutrina espírita, né? Nos trilhos de Mestre Jesus. E vamos vibrar agora, então, por nós mesmos, pela nossa casa, que a luz branca de Mestre Jesus possa entrar pelas portas e janelas, e ir limpando, higienizando, invadindo todos os cômodos da nossa casa. Deixando a nossa casa limpa, higienizada, harmônica. E que cada vez mais a nossa casa se torne um lar de Mestre Jesus. E vibrar por nós mesmos para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana protegida e que podemos seguir no caminho dessa seara bendita de Mestre Jesus. E agora, meus amigos, vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que estão conosco, que trabalham conosco,
que levam essas nossas vibrações para os locais certos. Corrente dos hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente das moças, corrente das crianças, corrente dos médicos, dos enfermeiros, corrente do Dr. Alberto Seabra, corrente do Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes que conosco trabalham. Nós agradecemos muito todo esse esforço que essas correntes fazem conosco de proteção, de iluminação e principalmente de levar a palavra de Jesus para os lugares, levar as nossas vibrações, para que eles estão sempre nos ajudando e nos intuindo. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos. Então, isto colocado, nosso evangelho se encerra. Thales, foi muito legal as suas vibrações, muito gostosas de acompanhar. E nós vamos encerrando o nosso evangelho na noite de hoje, com muita paz, com muito amor, com muito carinho. E, como falou Thales, sempre agradecendo a Jesus pela oportunidade de podermos estar aqui em oração, em vibração, com todas essas correntes que o Thales citou, maravilhosas, que nos abençoam nesta corrente virtual, neste grupo de vibrações. Que Deus Pai abençoe a todos vocês, que abençoe ao Thales, a família dele, e que todos possam ter uma semana abençoada de trabalho, de energias. Estaremos de volta aqui semana que vem, pessoal, para mais um Evangelho e Orações. Um beijo a todos, uma ótima semana para vocês. Um beijo, boa noite, pessoal.